Quitar dívidas e empréstimos é uma jornada desafiadora que requer bom planejamento e disciplina financeira. Por onde começar? Quais as estratégias para sair das dívidas e conquistar, inclusive, a independência financeira? É o que vamos saber agora com o Rogério Brandão. Ele é planejador financeiro, mentor sênior e acionista da Academia Serafinha, empresa especializada em planejamento financeiro. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Ótimo, Tudo bom. obrigado, viu, por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Rogério, qual é o primeiro passo, então, para a gente começar aí a pensar, sair ou pelo menos planejar bem empréstimos e dívidas? Bem, o primeiro passo essencial é avaliar completamente sua situação financeira. Então, isso inclui o quê? Você identificar todas as suas dívidas. Então, vai categorizar elas pelas taxas de juros, os prazos de vencimento, que tipo de dívida que a gente está tratando, é um empréstimo, é um financiamento. E aí, em seguida, o próximo passo é você começar o quê? Priorizar, fazer um planejamento, priorizando as dívidas com as taxas de juros mais altas. Claro, vai depender um pouco do tipo da dívida, mas normalmente, via de regra, você vai priorizar as dívidas com as taxas mais de juros mais altas, mais elevadas. E em paralelo, você tem que começar a fazer o quê? Um fundo de emergência. Por quê? Porque com esse fundo de emergência você vai evitar de recorrer a novos empréstimos caso você tenha algum novo imprevisto, alguma despesa que você não estava prevendo ou que você achou que ia ficar mais para frente. Então, o primeiro passo é esse: entenda a sua situação financeira, categorize as suas dívidas colocando em primeiro lugar para pagamento as que têm as maiores taxas de juros e, em paralelo, começa a fazer um fundo de emergência para que você lá na frente evite ter que recorrer a novos empréstimos quando você tiver algum imprevisto ou alguma necessidade. Certo, mas a partir daí, depois de ter feito o planejamento, ter identificado e ter também o fundo de emergência lá garantido, mas qual é a estratégia para evitar que se volte, para o controle, para que o controle seja eficiente? Com certeza. A estratégia mais eficaz nesses casos é você conhecer seus números. Então, você conhecer seu padrão de vida. Quanto eu realmente ganho, quanto realmente eu gasto, no que é que eu gasto. Começar a criar, né, separar suas dívidas naquelas despesas que a gente aqui na Serafim, a gente chama de despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias. Despesas obrigatórias, Bastião, são aquelas que a gente precisa para nossa sobrevivência. É a conta de água, de luz, é o condomínio. Essas são despesas que eu realmente preciso dar um jeito de pagar. Já as despesas não obrigatórias são aquelas que, por mais sacrificante que seja eu ter que reduzir ou muitas vezes cortar ela, eu consigo. Então é uma academia, é aquele restaurante todo final de semana. E aí, a partir de identificar essas despesas, e aí o que a gente recomenda quando a gente faz o planejamento financeiro? Pega os últimos 3 meses e vê a regularidade desses pagamentos. E aí você vai conseguir identificar no seu percentual quanto você tem de despesas obrigatórias, quanto você tem de despesas não obrigatórias. E aí quando você for começar a estudar suas dívidas, começar a priorizar os pagamentos delas, e aí você verificar que você precisa reduzir o seu orçamento, você vai começar pelas despesas não obrigatórias. Porque como eu falei, teoricamente são mais fáceis a gente pensar em reduções. É muito mais fácil eu pensar em diminuir minha academia, vendo ir numa academia que eu tô indo, que eu tô pagando R$ 1.000 e para uma que eu vou pagar 200, ou talvez por 3, 4 meses eu cortar e retomar depois, do que eu pensar em reduções como conta de luz, conta de água, que é muito mais difícil. Ela tem armadilhas aí no meio do caminho também, né? Precisa ficar atento, né? Quais são as armadilhas aí para não se perder? As armadilhas são os pequenos gastos. Então, muitas vezes, Sebastião, a gente negligencia os nossos pequenos gastos. Os grandes gastos a gente conhece. Eu sei quanto eu pago de condomínio, de escola, eu sei os meus maiores gastos. O problema muitas vezes são nossos pequenos gastos. E muitas vezes a gente começa, e muitas desses pequenos gastos são gastos supérfluos. E tem até uma frase do Benjamin Franklin que ele fala que são os pequenos furos no navio que fazem o navio afundar. E por isso que a gente precisa identificar realmente para onde está indo o nosso dinheiro e realmente se esses pequenos, a gente chama aqui de furos no balde, esses pequenos furos no balde, quanto que estão comprometendo ao nosso orçamento. Então as armadilhas são os pequenos gastos,
E também, Sebastião, muitas vezes a pessoa acha que não vai ter imprevistos, mas a gente vai ter imprevistos na nossa vida. Porque a nossa vida é muito dinâmica, a nossa vida, a gente tem que ter imprevistos na vida também, né? Então a gente tem que estar preparado para elas. Por isso que fazer uma reserva financeira é vital para que a pessoa nunca fique tomando empréstimo. Você teve um imprevisto, você acabou gastando um pouco mais em determinado mês, sem problema. Se eu tenho uma reserva de financeira, não tem problema, eu vou lá, utilizo, no mês seguinte eu tento repor. Então, essas armadilhas que a gente tem que ficar muito atento. O bom de tudo isso é a independência que se conquista, né, Rogério? E é bom até para o psicológico da gente, né? Você fica mais tranquilo também, não é? Afinal das contas, tem mais do Verdade. que um elemento aí, um fator aí de positividade, né? Verdade, verdade. Muito importante quando a gente trabalha, quando você começa a fazer um diagnóstico financeiro da sua vida financeira, e você começa a ter clareza dos seus números e você começa a entender realmente como o seu orçamento é formado. E veja, uma coisa que eu falo, Sebastião, você não precisa fazer isso todo santo mês. É igual o check-up, a gente não faz todo mês, mas a gente faz todo ano. Então, todo ano, para um pouco, analisa seu orçamento. Onde realmente está indo meu dinheiro? No que realmente estou gastando? E aí vem aquelas perguntas, né, que a gente ouve muito em educação financeira. Eu preciso comprar aquilo, eu poderia pagar à vista, ou uma pergunta também que eu faço muito, né, quando a gente faz o planejamento financeiro, eu deveria comprar aquilo? Eu deveria ter esse tipo de gasto? E quando você pergunta se deveria, você abre um leque para entender a sua vida financeira, não só no curto prazo, mas no longo prazo. E muitas vezes, decisões que a gente está tomando agora, a gente não está vendo o quanto que elas vão impactar lá na frente. Por isso que eu sempre falo, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, dinheiro traz felicidade ou não? Olha, eu te garanto uma coisa: planejamento financeiro te traz felicidade. Você fazer um diagnóstico, você se planejar, com certeza você vai ter muito mais tranquilidade na sua vida financeira. E lá na frente, como você bem falou, você vai adquirir sua independência financeira. Você vai acumular um valor X e esse valor vai pagar todos os seus custos. Aí você não vai precisar depender de ninguém, vai ter muito mais tranquilidade para tocar um projeto, para trabalhar. Essa é o objetivo final, né? Você ter clareza dos seus números, você ter consciência financeira, e aí lá na frente você vai atingir o quê? O bem-estar financeiro. Você vai ter um bem-estar na sua vida, você vai poder focar na sua saúde, na sua família e tudo mais. É bom para a vida, bom para os negócios, né? Muito mais, porque dá eficiência também, né? E competitividade. Rogério Brandão, obrigado pela sua participação aqui com a gente no jornal. Eu que agradeço, Sebastião. Bom dia a todos, bom dia aos seus ouvintes.